Olá, sexto ano! Hoje, novamente, nós continuamos com a resolução de exercícios no capítulo 28 do livro. Nós temos, então, inicialmente, o exercício 2 da página 269, que foi solicitado que vocês resolvessem como tarefa da aula passada. E ele trata sobre a classificação das palavras que compõem as frases. Então, ele diz assim: classifique nas tabelas apresentadas cada palavra das frases a seguir. Então, nós temos a frase na letra A televisão me mostrou povos desconhecidos. Nós temos que colocar cada palavra no seu devido espaço. Artigo, substantivo, pronome, adjetivo e verbo. Pode ser que nós tenhamos palavras que nós tenhamos alguma classe ou artigo, um substantivo, um pronome que tenha mais de uma palavra. Então, inicialmente, nós temos artigo. Então, qual palavra que é artigo? É o a. Substantivo, então, nós temos duas palavras, televisão e povos. Pronome, nós temos o me. Adjetivo, desconhecidos e verbo, mostrou. Então, aqui nós temos a classificação de cada uma das palavras. Na letra B, dê-me 2 motivos para não assistir a esse programa. Então, aqui nós já temos uma quantidade maior de classes de palavras. Substantivo, pronome, numeral, verbo, preposição e advérbio. Então, inicialmente nós temos o substantivo, que também, então, possui duas palavras que precisam ser colocadas no espaço, que são motivos e programa. Então, essas duas palavras correspondem ao grupo dos substantivos. Pronomes, nós temos o esse e o me. Lembrando, então, que o esse é um pronome demonstrativo e o me é um pronome pessoal. Numeral, nós temos o 2. Verbo, nós também temos duas palavras que correspondem a verbos, que são o de e assistir. Preposição, também temos duas palavras, o a e o para, e advérbio, o não. Na letra C, ontem a insistente telefonista ofereceu vantagens e brindes para aderirmos ao novo pacote. Então, aqui nós temos substantivo, adjetivo, verbo, conjunção, preposição, advérbio e também artigo. Então, seguindo aqui, nós temos substantivo, 4 palavras, telefonista, vantagens, brindes e pacote. Adjetivo, nós temos a palavra novo e também a palavra insistente. Verbo, nós temos ofereceu e aderirmos. Conjunção, e. Preposição, para, e aqui nós temos o a, que no caso está no processo aqui unido ao artigo o, que vem então da expressão ao, que nós então consideramos como uma preposição. Advérbio, ontem, e artigo nós temos então o a e também o o na formação com do ao. O exercício 3 da página 270. Observando a imagem a seguir, escreva uma frase que contenha. Então, aqui nós temos as meninas que estão bastante emocionadas e isso é a imagem que serve de base para a formação das nossas frases, que diz assim, então: na frase A, nós temos que formar nessa sequência, com um artigo, mais um substantivo, mais um verbo, mais um adjetivo. E aqui, então, eu vou apresentar para vocês algumas
sugestões de respostas de acordo, então, com essa sequência. Vocês têm a possibilidade de colocar a frase, de formular uma nova frase, se vocês assim preferirem, porém é necessário ter o cuidado para que essa sequência seja respeitada, ou seja, para que tenha um artigo, mais um substantivo, mais um verbo, mais um adjetivo. Então, aqui nós temos a seguinte estrutura. As meninas estão emocionadas. Então, o as é o artigo, meninas é o substantivo, estão é o verbo e emocionadas é o adjetivo. Na letra B, advérbio mais pronome, mais verbo, mais artigo, mais substantivo, mais adjetivo. Então, a sugestão de resposta, hoje elas viram um filme novo. Então, nós temos o hoje, que é o advérbio, elas, que é o pronome, viram o verbo, um artigo, filme, substantivo e novo, um adjetivo. Na letra C, artigo mais substantivo, mais pronome, mais verbo, ou então verbo mais um pronome, mais advérbio, mais adjetivo. Então, aqui a sugestão de resposta, as meninas divertem-se muito juntas. Então, aqui nós temos o as, que é o artigo, meninas substantivo, divertem-se, nós temos aqui o verbo mais o pronome, que é a segunda opção, aqui que está entre parênteses, muito advérbio e juntas o adjetivo. Então, assim, nós temos a composição dessas estruturas. Logo na sequência, nós temos o exercício 4, da página 270. Faça a análise morfológica das frases a seguir. Quando a gente fala em análise morfológica, nós temos que identificar o grupo em que cada uma das palavras pertence. Então, indicando a classificação das palavras que as compõem. Na letra A, nós temos, é necessário assistir à televisão com moderação. Então, aqui, no primeiro caso, nós temos o que é um verbo, necessário, um adjetivo, assistir, que é um verbo, depois o a, que é o processo da contração, depois, televisão, substantivo, com preposição e moderação é um substantivo. Então, na verdade, nós fizemos a inversão em relação ao exercício anterior. Nós tínhamos que formar as frases com base na indicação e aqui nós temos a frase e precisamos, então, identificar, fazer a análise morfológica dos termos que compõem a frase. Na letra B, muito tempo exposto à telinha pode gerar sedentarismo, obesidade e passividade. Então, aqui nós temos muito, que é um advérbio, tempo, substantivo, exposto, adjetivo, a também é o processo da contração do a mais a, telinha, substantivo, pode gerar, nós temos dois verbos, verbo mais verbo, sedentarismo, nós temos um substantivo, obesidade, substantivo, o que é a conjunção, e passividade, o substantivo. Na letra C, o maior segredo é sempre o equilíbrio. Então, aqui nós temos o artigo o, maior adjetivo, segredo substantivo, o verbo, sempre advérbio, o artigo e equilíbrio substantivo. Então, aqui nós temos essa análise morfológica a partir das frases que nos foram apresentadas. O exercício 5, da página 270, observe as palavras grifadas da seguinte frase. Encaminhamos a Vossa Senhoria cópia autêntica do edital número 19/82. Elas são, respectivamente,
Então, o encaminhamos. Encaminhamos é um verbo. Cópia é um termo que nomeia algo. Autêntica é uma característica. Então, a sequência que nós formamos é um verbo, um substantivo e um adjetivo. Então, a alternativa que responde essa sequência é a letra C. Verbo, substantivo e adjetivo. O exercício 6 da página 271. Depois, a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. Os vocábulos em destaque são, respectivamente. Então, no primeiro caso, as velas, aqui nós temos um artigo. Torna a guardá-las. Esse a aqui ele faz referência ele ajuda a compor então as palavras, ele liga uma palavra a outra. Torna a guardá-las. Então, esse a é uma preposição. E guardá-las, o las aqui, ele sofre um processo de junção com o L, quando ele faz referência a um termo anterior, que no caso, então, é um pronome. Então, a sequência formada aqui, artigo, preposição, pronome pessoal oblíquo, que é o que nós encontramos na letra B, que é a resposta correta. O exercício 7 da página 271. Assinale o item que só contenha preposições. Então, nós temos na letra A, durante, entre e sobre. Na letra B, com, sob e depois. Na letra C, para, atrás e por. Na letra D, em, caso e após. E na letra E, após, sobre, acima. Então, aqui a resposta correta, a única que contém apenas preposições é a letra C, para, atrás e por. As outras, todas possuem uma palavra, pelo menos, que não se configura como uma preposição. E a atividade de hoje, que vocês deverão postar no AVA, é o exercício 3 da página 270. Bons estudos para vocês!